come along out and play. What a wonderful day. Your white cheeks are so hard to resist. Those red lips are longing for a kiss. Come along. Bem-vindo aqui a este espaço, ou tal canal, o Cantinho da Branca. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Como já puderam ver, eu já fiz a decoração do Natal. Ainda não está tudo, perdão, ainda não está tudo, mas já teve um início. Eu gosto sempre de fazer a decoração do Natal e a árvore de Natal um mês antes da data do Natal, ou seja, entre o dia 24 e 25 eu faço a minha árvore de Natal e ponho a decoração. Então o vídeo de hoje vai ser isso, vai ser um vlog, porque foi uma parte da manhã de sábado e uma parte de tarde de domingo, onde eu vou mostrar aqui algumas coisas. Mas antes de mais, se você está aqui pela primeira vez e que ainda não conhece o canal, quero convidá-lo a ficar comigo até ao final do vídeo, a subscrever-se no canal e a ativar o sininho e também deixar o seu like, o seu comentário, partilhar o vídeo com os amigos, enfim, ajude este canal a crescer e vai ver. Temos novidades todas as semanas, todas as segundas-feiras e todas as quartas-feiras há um vídeo novo aqui no canal a partir das 19 horas. Então, bem-vindo aqui a este espaço, espero que gostem e que fiquem comigo até ao fim. Também quero agradecer a todas as pessoas que já são inscritas no canal, que têm sido aqui fiéis, portanto, ao canal, que deixam os vossos comentários, os vossos gostos. Muito obrigada pelo vosso apoio, pelo vosso carinho. Um beijinho de coração a todos vós. Então, vamos partir para o vídeo. E o que eu vou fazer hoje vai ser um entrecosto frito, não vou fazer nada de mais. Vai ser um entrecosto frito que vou acompanhar com puré de batata instantâneo, porque o sábado é uma manhã de compras, depois a fazer um almoço, assim, uma coisa simples. E é isso. E depois vou fazer aqui os efeitos de Natal. A árvore já está feita, está muito semelhante ao que foi feito o ano passado. Tem algumas coisas mais, ainda não está tudo, porque há coisas que eu ainda quero fazer, como mais florzinhas ou estrelinhas de papel, mais lacinhos, mas ainda não tive oportunidade para isso. Mas vou fazendo e vou juntar aqui. Fiz algumas decorações também e vou mostrar. Entretanto, também aqui vou deixar a receita do pão de cereais, ou seja, o pão integral com sementes, e vocês acompanham-me daí. Portanto, eu no vídeo anterior disse se alguém quisesse que eu fizesse, e houve realmente algumas pessoas que se manifestaram, e então eu vou fazer, certo? Então aí vocês ficam aí a assistir ao vídeo, venham-me acompanhar então nesta tarefa. O pão, coloco meio litro de água no copo da máquina, junto uma colher de sopa de fermento para pão. Agora programa a máquina, que são 37 graus, 2 minutos, na velocidade de 2 para aquecer a água. A farinha que eu vou usar é esta, farinha bio tipo 65 e é integral. Portanto, depois de ter o fermento dissolvido, vou colocar o copo na balança. Peso 300 gramas de farinha tipo 65 e 200 gramas da integral. Poderá usar menos integral, se quiser, 150 e 350 da outra. Interessa é que tenha 500 gramas. Ponho 3 colheres de sopa de azeite, 1 colher de sopa mal medida de sal, e depois as sementes que eu usei é um pouco a gosto. Eu pus sementes de sésamo, pus 2 colheres de sopa, ponho 1 colher de sopa de sementes de linho
e pus 3 colheres de sopa de sementes de girassol. Mas isto aqui é um bocado a gosto. Cada um usa como quiser. É tal e qual como o pão integral. Se quiser usar menos farinha integral, usa mais do tipo 65. Interessa é que faça meio quilo de farinha. Agora é programar a máquina para bater a massa. Eu escolho o programa de bater do rolo da massa, que são 2 minutos. Depois deixo repousar 10 minutos e volto a repetir o programa. Portanto, o pão é feito, a massa é feita tal e qual como eu faço outro pão normal. A diferença é que eu faço mistura de farinhas aqui e junto as sementes. Mas eu posso até deixar o link do outro pão. Portanto, repare que a farinha integral torna a massa mais seca. Por isso, eu gosto de usar sempre bastante água. Fica uma massa pegajosa, mas não se preocupe. Você não tem que trabalhar muito a massa com a mão. Por isso, com a ajuda de farinha nas mãos, ajuda a moldar a massa e vai sair um pão fofinho, muito bom mesmo. Agora, vai descansar durante 1 hora, por acaso a minha teve 2 horas a repousar, porque entretanto fui fazer o almoço e fomos almoçar. Portanto, este é o almoço de sábado. Portanto, tinha o entrecosto, comecei por temperar o entrecosto com alho, portanto, com os temperos normais, né? Toda a gente já sabe. O meu marido, como não gosta muito de alho, o alho tem que ser muito bem disfarçado aqui. O pimentão que eu tenho aqui no canal, a receita que fiz, portanto, ponho 2 colheres de sopa de pimentão, um pouco de piripiri, portanto, o óleo piripiri, paprika e os cominhos que não podem faltar no meu prato de carne. Gosto muito. E ponho também o tomilho, um fiozinho de... Misturo tudo muito bem. E pronto, vai ficar aqui a repousar um pouquinho enquanto vou fazendo outras coisas. Agora fica neste repouso. Não pus sal, porque a massa de pimentão já tem bastante sal e eu vi que não era mesmo necessário. Chegou a hora de fritar e de colocar então o entrecosto aqui na fritadeira, na Actifri. Vou apenas só pôr mais um fiozinho de azeite e que depois vai fritar na própria gordura do entrecosto também. E posso lhes dizer que ficou uma delícia. Agora é só enfeitar a travessa para irmos almoçar. Está com um aspecto de seco, mas não ficou nada seco. Ficou mesmo como o meu marido gosta. Bem fritinho, uma delícia mesmo. Aqui está a hora de então de pôr o pãozinho a cozer. Portanto, quer dizer que eu ponho o forno sempre a aquecer. Já antes de começar a preparar o pão, eu já tenho o forno ligado a 240 graus, a temperatura máxima. A panela onde vai ser cozido o pão também já está no forno a aquecer. E agora vou então moldar o pão. Unto bem as mãos, passa bem as mãos para a farinha, tiro o ar da massa, dobro assim, estico as pontinhas, dobro a massa. É só, não há cá mais trabalho nenhum. Portanto, é só mesmo moldar o pãozinho com cuidado, dou uns golpes e vou deixar o pão repousar cerca de 20 a 30 minutos, até ele crescer outra vez. Ponho no papel manteiga, que é para não ter que mexer na massa. Ponho a taça onde ele teve a levedar por cima. E agora então já passou o tempo, a taça está bem quente e vai a cozer assim, como viram, assim evito de mexer no pão. Agora tapo, vai por 40 minutos a cozer no forno a 200 graus. Baixei a temperatura, ou seja, 200 durante 20 minutos e depois tiro a tampa e fica a cozer mais 20 minutos. É assim que eu faço todo o pão cá em casa. Parti
como vê, está bem cozidinho e muito saboroso. Agora está na hora de eu preparar a minha decoração de Natal. Este é o vaso que acho que ficou lindo. O esferovite tive a passá-lo, mas não aconselho, faz muito chiqueiro, agarra-se às mãos, é muito difícil. É preferível comprar um saquinho de esferovite já preparado para isto. Eu quis aproveitar e as lojas estão fechadas, então eu, quando meto uma coisa na cabeça, eu tenho que fazer. E aqui está o meu vaso, que eu acho que está bonito, mas ainda falta pôr um cordão. E vocês agora acompanham-me daí para verem a minha decoração. This is the first year that we are alone. The kids have all flown out. I've got a thought, dear, been planning on my own. So what would you think about us making a clean getaway, not coming back till New Year's Day? Let's go to Paris for Christmas this year. Let's go to Paris for Christmas this year. We'll stroll down Champs-Élysées. As velinhas que eu deixei aqui na mesinha da televisão são, portanto, as velas, portanto, tem aquele centro, mini centro, não é? E aproveito sempre para pôr a velinha também. Aqui está a minha árvore de Natal, portanto está com os meus lacinhos bem lindos, portanto, a minha florzinha de papel. Portanto, está simples, como eu disse, eu não gosto das árvores muito carregadas, com muita coisa. Gosto com muita luz, sim, mas não com muita coisa. Portanto, está assim, a árvore de Natal. Pronto. Aqui está o meu aparador, vamos lá. Esta foi a taça que eu fiz, portanto, decorei. Acho que está simples, está bonita. Quero pôr, tenho bolas cá dentro, mas quero pôr mais bolas, só que não tenho aí e tenho que comprar mais bolas, mas vou comprar grandes também, mas tudo dentro do tom prata, pronto, por causa do cinzento e isso. Aqui são duas bolas que eu tenho, já tinha o ano passado, que têm a luz. Também tenho que comprar pilhas para elas, porque esta está acesa, esta também está, mas a coisa não dá por se ver a luz, porque tenho o Pai Natal em miniatura quase, né? Mas pronto, a casa como é pequena não convém ter coisas muito grandes. Aqui as minhas velinhas, portanto, os meus pontos de luz. E, portanto, este é o jarrão que já conhecem também, que é o meu ponto de luz, a minha abóbora que eu coloquei ali, que eu acho que está linda ali, naquela caixinha que ilumina aquilo, até muda o tom. E aqui está o meu vasinho que eu fiz, vocês também viram que eu fiz esta decoração, é um vaso de vidro, em que eu coloquei, portanto, estas bolinhas, esta vela, e
esferovite que eu tive a aproveitar, do esferovite que sobra, dá muito trabalho e faz muito lixo, não aconselho, mas pronto, eu não tinha, na altura recorri, mas foi o que eu lembrei-me de fazer para aproveitar. Portanto, também tinha aqui este coisinho, tinha comprado para um cortinado que realmente não teve a utilidade que eu queria, então aproveitei para decorar o vaso e acho que ficou muito bonito, ficou mesmo muito lindo. E pronto, aqui estão as almofadas que eu comprei, portanto, através da net, na Temu. Acho que foram muito baratas mesmo, foram, se não me engano, 11 euros e pouco. As 4, o tecido é ótimo e acho as almofadas lindas, lindas, lindas. Portanto, esta é a minha decoração de Natal. Ainda tenho mais coisas que quero fazer, quero pôr e pronto, não é tudo. Assim chego ao fim deste vídeo. Muito obrigada por estar aí desse lado e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau, beijinhos e até à próxima.